lançou o capítulo 14 de Jujutsu Kaisen módulo e simplesmente foi revelado que a Yuka vai utilizar um voto vinculativo. Bom, ela já tá toda ferrada mesmo, vai morrer de qualquer forma, então vai utilizar tudo que tem às suas mãos. E tudo, eu quero dizer, inclusive, o próprio anel do Yuta. Ou seja, quem sabe vamos ter aqui a Rika voltando em Jujutsu Kaisen, aparecendo finalmente, né, primeiro do que o Itadori. De qualquer forma, se isso for realmente possível, ela fizer isso, vai dar um trabalhinho ali danado pro Dabura, porém, eu ainda acredito que ele vai vencer. Mas enfim, né, antes de explicar tudo o que aconteceu, que inclusive tem até a briga do Maru contra o Tsurugi, que na verdade o Tsurugi que começou essa treta. Mas com razão, é óbvio, né, os Simurianos chegaram ali já querendo sentar na janelinha e estão arranjando toda essa confusão devido aos Kalians, que na verdade são espíritos amaldiçoados e eles não conseguem entender esse tipo de coisa. Mas enfim, né, antes de trazer essa review, vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal que não é inscrito e bora logo pro vídeo. A Yuka fez um voto vinculativo e muito provavelmente pode utilizar a Rika, sim, a Rika do Yuta mesmo, contra o Dabura. Isso se o duelo não for adiado devido à luta aqui entre o Maru contra o Tsurugi, que simplesmente vai usar tudo pra cima do Maru. Basicamente o capítulo começa aqui mostrando uma conversa de alto escalão onde eles decidiram que a Yuka vai duelar contra o Dabura e basicamente a Miyaguma diz: não podemos fazer nada, essa é a nossa única opção e você também ouviu sobre aquela doença dela, não ouviu? As armas do pessoal das Forças Armadas de Autodefesa e dos militares dos Estados Unidos que residem no Japão provavelmente não são páreo para o representante Dabura. Iríamos apenas ganhar umas mortes a mais e ponto final. E o Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre o Japão e os Estados Unidos não se aplica nesse caso. Ele então se pergunta: e as armas nucleares dos outros países? Ela diz que nenhum país quer ficar com a má reputação de lançar uma bomba nuclear sobre a nossa nação novamente. Além disso, o Japão tem potencial para possuir armas nucleares. Porém, eles meio que não vão fazer, né? Mas enfim, parece que nos odeiam bastante. Daí então é cortado aqui mostrando meio que a infância do Maru com o Cross, onde eles descobrem que o pai deles basicamente guardou Mu pra ele antes de morrer. Mas enfim, o próprio Maru diz: me pergunto desde quando não consigo mais conversar direito com o Cross. Não sabe dessa lembrança dele, né? Mas enfim, Mu é um minério especial que consegue transformar energia amaldiçoada em qualquer tipo de poder. E era um recurso muito valioso em Simúria, né? De acordo com Dura, o conflito entre Rummel e Disconti começou por causa de Mu. Mas o que o nosso pai deixou pra nós não era Mu, era só uma pedra normal, e então o Maru simplesmente quebrou ela. Cross então se pergunta por quê, e basicamente ele responde: morrer protegendo uma coisa dessas, o nosso pai perdeu de vista o seu papel como guerreiro. Esqueça ele, Cross, enquanto o mesmo chorava. Mas enfim, eu não queria que o Cross descobrisse que aquela era uma pedra comum, por isso eu menti pra ele. Não, talvez aqueles tenham sido meus verdadeiros sentimentos. Logo depois então é cortado pra mostrar aqui, né, o duelo entre o Dura e o próprio Dabura, aonde o Maru pensa: tanto o Cross quanto o Dabura foram gentis comigo naquela vez. No final era só eu que estava preso ao meu papel de guerreiro. Eu e meu pai éramos parecidos, ambos cabeça duras e teimosos. Meu pai perdeu a vida porque estava muito apegado ao Mu, e eu continuei machucando o Cross por estar muito apegado à ideia de ser um guerreiro. Quero, quem sabe um dia, né, voltar a conversar com ele novamente. Então é mostrado que o Tsurugi tá se aproximando daquela área enquanto ele pensa algo de estranho na história do Simuriano. A impressão que tenho é que a estrutura social deles é muito distante de uma nação moderna. A organização política descentralizada deve ser dirigida por Disconti. Isso faz com que os Rummel sejam uma tribo posta de lado nas camadas mais baixas da estrutura hierárquica. Mas se for o caso, surge aqui uma questão sem resposta, que seria a construção da nave mãe Naunaki. Uma nave capaz de transportar 50 mil indivíduos em voos interestelares, e mesmo que a fonte de energia da nave seja uma energia amaldiçoada, será que a tribo de Rummel conseguiria mesmo construir algo de tão alto desempenho? Naquele momento ele chega perto do Maru e então diz: foi você, não foi? Basicamente ele explica: a nave Naunax é feita de Mus, e os Mus não só correspondem à energia amaldiçoada, como também às técnicas amaldiçoadas. E os Simurianos vieram pra Terra com a técnica amaldiçoada de um único feiticeiro Jujutsu, não foi? No caso, o seu. O Maru simplesmente explica: o mesmo não aconteceria com Mus normais. Os Mus deixados pelo Dura eram de alta pureza e eles estavam num lugar que Disconti não poderia botar suas mãos, então não é uma história tão impossível assim. Além disso, não foi o único. A técnica amaldiçoada é minha e do Cross, e por isso que eles estavam conseguindo navegar. E então se pergunta se conseguir conversar em japonês conosco faz parte das suas técnicas amaldiçoadas. Ele então responde que sim, enquanto Tsurugi diz: Maru, será que vocês poderiam se retirar do Japão? Ele responde: impossível, até agora o pessoal de Rummel já sabe sobre os Kalians, e fora isso, vocês precisam desistir, não tem como a Yuka vencer, e já que ela não pode vencer, escolher não lutar vai dar o mesmo resultado. Tsurugi rebate falando: os feiticeiros Jujutsu da Terra têm um recurso final, no qual arriscam suas vidas ao fazê-lo, que no caso é o voto vinculativo. Se pergunta: é assim que vocês reforçam suas técnicas e energias amaldiçoadas? Mas e daí? O Dabura não vai perdendo mesmo assim. No momento, depois de uma breve conversa, ele diz: eu te peço, pegue o seu pessoal de Simúria e saia da Terra, por favor. Enquanto ele diz: há 50 mil companheiros. Além disso, tem várias mulheres e crianças. Todos eles, quando chegamos, estavam muito felizes, até porque eles saíram de um lugar onde não era garantido que eles iriam ficar bem, e fora que durante a viagem era bem
impossível deles se perderem e acontecer uma grande... Naquele momento ele se levanta, arranca aqui, né, a proteção do seu olho e simplesmente diz: e também não há garantias de encontrarmos outro planeta. Sinto muito, mas não sairemos da Terra. Além disso, se vamos tocar no assunto da Yuka, também há os Kalians e fora isso, o Cross também, enquanto impõe a sua espada. O Tsurugi então diz: desculpa, acho que me expressei mal, mas eu tô dizendo pra vocês saírem, enquanto coloca uma técnica amaldiçoada aqui na sua espada. Enquanto o Maru diz: impossível, até porque eu sou um guerreiro, ou seja, ele vai lutar até o final, encerrando assim o capítulo 14 de Jujutsu Kaisen Mob. Fica uma pulguinha atrás da orelha, que é simplesmente a Yuka provavelmente vai estar aqui, né, com o anel do Yuta, e fora isso, ela fez algum voto vinculativo. Isso aqui vai ser a única chance dela de, quem sabe, dar uma segurada ali no Dabura, mas sinceramente, ela vai ser molesta. De qualquer forma, comentem o que vocês acharam de todo esse capítulo, inclusive as teorias, deixa o like e me segue pra mais.